Olá pessoal, tudo bem? Fazendo mais um vídeo aqui para comentar sobre essa questão aí das eleições, o segundo turno e sobre coisas que têm me desanimado no protestantismo em geral, né? O que que acontece? Aproveitando tomando uma cerveja aqui. É, Teve alguns vídeos esses dias aí, né? É, do Iago Martins, algumas postagens também no Instagram. Tiveram algumas postagens também do tal do Guilherme de Carvalho, que é um dos caras muito respeitados aí dentro dos neocalvinistas, né? Essa galera mais famosinha, entre os universitários, amantes das ciências, né? E assim, então as coisas que são bem curiosas, e é por isso que cada dia que passa eu tô tomando mais. ah, Tô ficando mais desconfiado com essa galera protestante, né? Sou protestante desde que eu nasci, né? Meus pais nasceram na Assembleia de Deus, depois ficamos numa seita chamada Deus de Amor, que lá praticamente é uma seita. E depois passei pelas Batistas da Vida e acabei chegando no presbiteriano, né? Mas eu frequentei algumas vezes a igreja do Guilherme de Carvalho, por exemplo, vi alguns vídeos do Iago, Martins, 2D de teologia, né? Mas desde a dita pandemia, né, a gente vê alguns posicionamentos bem estranhozinhos, né? Desses caras, principalmente do Iago Martins, né? O cara, o cara sempre opinou sobre economia, sobre o que podia e não podia ser feito. Aí quando estourou a pandemia e prenderam todo mundo em casa, né? Eu lembro que o Augusto Nicodemos fez um vídeo rechaçando as medidas de algum governador lá, não lembro de qual lugar, que queria proibir as igrejas de abrir mesmo com os cuidados e tal, né? Que eu nem concordo com esses cuidados, mas olha só pra você. Aí ele pegou e fez um vídeo, eu não lembro direito se é essa a história correta, mas eu sei que ele fez um vídeo falando que o Augusto Nicodemos meio que estava errado, porque a área médica não é a área e econômica, a área médica e econômica não é a área de teólogos, né? E ele mesmo falou que não criticaria e tal, e que tinha que acreditar, né, piamente na ciência, vamos dizer, né, ciências, né? Vou colocar bem um asterisco aqui, né? Acho engraçado que o Iago sempre ele se meteu em um monte de assunto, um monte de polêmica, né? Coisas que nunca lhe disse respeito, como economia, por exemplo, né? E olha que ele nem era formado em teologia ainda, quando ele começou a falar sobre essas coisas, né? Eu acompanho o Iago desde o comecinho do canal, né, na verdade, dele. E aí, né, quando é a parte da ciência, né, quando toca nos ídolozinhos dele, igual o Pirula, né, o tal do Átila Tamarindo lá, aí ele me vira e fala que não, um senhor, né, um clérigo, muito mais relevante do que ele, que já passou por muito mais coisas na vida, não pode opinar sobre uma medida, né, de segurança e saúde pública. Então, assim, ele que é o cara, né, que pode criticar, né, é bem curioso, né. E aí nessas eleições agora, segundo turno, né, eu vejo ele e o Guilherme de Carvalho colocando assim, como se a opção de Lula e Bolsonaro fosse equivalente, né? O que acontece? Bolsonaro não tá nem perto de ser um cristão de verdade, assim, exemplo, né? O cara que casou 3 vezes, tem uma série de problemas aí, fala um palavrão, não tem uma conduta que é exemplar, né? Não é tão sereno assim, mas é compreensível o que a imagem, né, e a mensagem que se passa, né? Mas daí você olhar para um cara como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que reiteradas vezes já foi em movimento LGBT, né, já participou da Internacional Comunista, né, Foro de São Paulo, né, já falou várias vezes sobre aborto e agora tá mentindo, né, mais pro final da campanha. Assim, cara, sem contar os casos de corrupção, eu nem tô colocando na conta isso aqui, não, né? Eu tô falando sobre o que que o cara propõe para a sociedade,
que ele propõe como um governante, né, como político, quando ele tiver o poder na mão. Você comparar as burradas que o Bolsonaro fala e fez, né, com deliberadamente transformar as pessoas em filhos do diabo, né, através do Estado, eu não sei de onde é que eles tiraram essa equivalência, entendeu? E é por isso que cada dia que passa, eu tenho visto alguns caras, como o Murilo Rezende, né? Se você não viu ainda, é um cara que fala sobre usura, mercado financeiro, enfim. Tenho visto algumas outras coisas também, do Instituto Borborema. É difícil você não ficar do lado desses caras quando eles metem o pau no protestantismo e principalmente no liberalismo, né? Liberal é tudo bosta, né? Porque que acontece? Você olha uns caras igual o Guilherme de Carvalho, igual o próprio Iago Martins, qual que é a mensagem que eles passam? Eles são gentlemen, entendeu? Eles são elite intelectual, eles são acima da média. Oh, mas olha como eu sou sofisticado, nossa. É aquele cara que toma café na xícara com o dedinho levantado, sabe? E aí quando vem alguém que não é tão intelectual quanto ele, oh, mas você não conhece esses aspectos filosóficos? Oh, você não pode discutir comigo, né? Ai, como eu sou sofisticado, como eu sou lindo, maravilhoso. Não, eu entendo de tudo, né? Eu posso opinar sobre tudo, porque eu sou uma, um prodígio intelectual, né? Eu sou muito rebuscado, as minhas palavras são refinadas. É assim, tipo assim, eles não falam, mas eles agem dessa maneira, entendeu? E assim, eu acho que esses caras, eles iriam ter muita dificuldade, né, em ser cristão em um lugar interior, né, onde que a pessoa não sabe ler e escrever. Porque eles são muito assim, tem teoria para tudo, né? E até incompreensível quando eles vêm com essa posição idiota, né, de equivaler o que o Bolsonaro vai fazer como governante, ou fez, né, e o que o Lula vai fazer. Porque você vê a galerinha que eles atraem, né? Eles já têm um público-alvo, né? Eles não, como a igreja deles precisa de membros, né, e dizimistas, apesar de não ser tão descarado como o Universal da Vida, eu fico imaginando aquela galerinha toda cult que tem lá na igreja do Guilherme de Carvalho, eu vi ele falando que o cristão tem que se posicionar e ser radical firmemente, né? Aliás, e vem com a ideia também bem retardada de liberal de questão de Estado laico, né? Como Paulo Cogos falou uma vez, né? Estado laico é o seguinte, é, para o Estado, né? Você é cristão de um lado e ter um satanista do outro lado, né? É a mesma coisa, né? E a única coisa que sobressai no final das contas, que é o soberano, né? No final das contas, não é nem Cristo nem o capeta, é o Estado, né? Ou seja, é o próprio capeta, né? Alguém que não reconhece Cristo como o Senhor, né? E como sumo bem, alguém ou um sistema que não reconhece isso, só pode ser de alguém, né? De outra pessoa que não Deus, que é o próprio Satanás. Se não tem Deus na jogada, o resto é escuridão, né? Se não há luz, o resto é escuridão. Então, cada dia que passa eu tô mais decepcionado com essa galerinha, sabe, liberal. E graças a Deus que, tipo assim, ultimamente eu tô bem afastado, mas eu tenho visto que, pelo menos dos protestantes, quem tem salvado são os históricos mesmo, como a presbiteriana, principalmente na imagem do, do Augusto Nicodemos, né? O cara tem posições muito lúcidas. Uma vez ele falou no Bolsonaro, mas fica óbvio, claro, né, pelas postagens, pela forma como ele exorta, né, o rebanho, o que, que o cristão ele deve pensar na hora de votar, né? Então, se você pensa com a mente cristã na hora de votar, é muito simples você escolher uma pessoa. Não tem dificuldade, né? Mas não, acho engraçado são esses liberaizinhos, né? Esse pessoalzinho, principalmente esses dito neocalvinistas. E é bom a gente ficar bem desconfiado, bem com o olho bem aberto, né? Com relação a esse pessoal, né? Presta atenção aí, esse pessoal que gosta muito de Schaeffer, né? Gosta muito daquele neocalvinismo holandês. Os frutos que isso gerou, né? Olha bem para a própria linhagem do Schaefer, o que virou filho dele. Olha aí para a Holanda, que merda que ela é hoje. Então, eu não sei, eu fico muito desconfiado e esses posicionamentos limpinhos, idiotas, sabe, de passividade,
Eu não consigo ver Cristo nos caras desses. Eu vejo mais, sabe o que que é? Um bando de cara efeminado, pra mim é isso. São caras que não tem coragem de levantar a voz e de falar. Eu não vejo, por exemplo, nada a ver com Paulo, com Pedro, nenhum dos arquétipos, né? Nenhum dos exemplos santos, né? Que a palavra de Deus e a história da igreja traz. Eu só vejo um bando de covarde que quer parecer posar de bonitão pro resto do mundo, né? Então é mais ou menos isso, né? E senhor aí Argo Martins e senhor Guilherme de Carvalho, eu acho que eles estão fazendo um desserviço ao protestantismo, né? E graças a Deus que tem gente para criticar essas coisas, tá? Eu acho até saudável, né? Que tem a gente metendo pau no protestantismo, principalmente esse tipo de protestante. Porque eu sou um protestante, eu fico até mais aliviado quando eu ouço alguém vendo essas coisas dentro da igreja. Eu acho que isso é extremamente importante. Agora, não dá para engolir o comportamento desses limpinhos. Liberal, como dizem, né? Liberal é tudo bosta. Inclusive, se você for estudar um pouco aí, quer estudar um pouco de política, você gosta muito de Diago Martins, gosta muito dessa galera neocalvinista. Ah, mas o cristão ele tem que ser republicano, né? Liberal, não sei o quê. Não existe conservador liberal, tá? Isso é mentira, não existe. Mas você quer entender um pouquinho mais de espectro político? Estuda a Guerra Civil Espanhola. Depois a gente conversa sobre o resto. Por hoje é isso, fique com Deus e até mais.